bom dia, meus amados e minhas amadas. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje, 29 de maio de 2020, sexta-feira, mais uma semana que se passou, graças a Deus. E dia hoje está aqui, entrando na casa de vocês novamente. Nossa aula hoje é de História. Nossa aula hoje será História, terceiro ano 2020. Com a organização indígena nativa da época da chegada dos portugueses, ainda não tinha essa forma de organização política. Os indígenas tinham sua própria forma de organização social, e apenas a chegada dos portugueses iniciamos o nosso modelo de organização atual. Como os municípios foram formados? Primeiramente, com a exploração do território de novas terras descobertas, as pessoas buscavam lugares que oferecesse condições de instalar vários indivíduos. Como a Igreja Católica era muito poderosa e sua fé bastante difundida na Europa, os europeus que chegaram a determinado lugar providenciavam primeiramente a construção de grandiosas igrejas em respeito à fé. As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no território do país, pois as embarcações que não paravam de chegar de Portugal precisavam atracar em lugares que recebessem segurança. Tanto que o primeiro local de atracação dos portugueses ao chegar no Brasil em 1500 foi chamado de Porto Seguro, região que fica ao sul do estado da Bahia. Apenas no ano de 1535, o vilarejo que deu origem ao município foi fundado, sendo a origem de um dos primeiros municípios brasileiros. A herança histórica dos municípios. A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território no ano de 1532. Antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas Tupi já ocupavam a região do município, mostrando resistência contra a ocupação dos portugueses. Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados, que ficaram até hoje. Temos uma grande variedade de elementos que ajudam muito a história estudada pelo nosso povo. Os municípios mais antigos geralmente têm um sítio histórico, repleto de elementos interessantes. Vamos ver alguns. Aqui nós temos a cidade alta, que é Olinda. Mais à frente, nós temos sítio histórico Tiradentes, em Minas Gerais. Do outro lado, o centro histórico de São Luís, no Maranhão. E acima, o Pelourinho, em Salvador. É importante lembrar que as construções dos municípios nem sempre foi pacificada. Muitos foram ocupados por meio de guerras, os indígenas, que ocupavam o nosso território. Em muitos municípios, houve a necessidade de trazer pessoas escravizadas, que são as pessoas migrantes e as pessoas degradadas, para trabalhar nos serviços que precisavam ser feitos com a extração da madeira e a construção de lavouras, para garantir a ocupação. Após a garantia da ocupação, os municípios começaram a sofrer mudanças de acordo com as condições sociais. E muito obrigada pela aula de História. Fica com Deus. Vamos fazer a leitura da página 43 e 44 e responder a atividade da página 45 e 46. Tchau! Olá, galerinha do terceiro ano. A nossa aula agora é de artes. Vocês vão ver Volpe e as formas na página 25 e depois fazer a atividade da página 26 e 27 de artes. Mas primeiro que vai explicar sobre Volpe. Vamos lá? Mas fica com Deus. Deus abençoe vocês e até segunda, se Deus quiser. Tchau! Alfredo Volpe
Nasceu em Lucas, na Itália, em 1896, quando ele tinha apenas 1 ano de idade. Sua família veio para o Brasil, morar em São Paulo. Esse é um quadro de Volpe, Bandeirinhas em Ogivas, que começou sua carreira como pintor de parede e, a partir dos 19 anos de idade, começou a pintar artisticamente. E outra seleção de pinturas de Alfredo Volpe. Em 1953, ganhou o prêmio de melhor pintor brasileiro. Neste cenário, viveu e se inspirou-se aqui no Brasil e faleceu em 28 de 5 de 1988. Obrigada pela atenção. Tenha um bom dia.